como recordava o Sr. Primeiro-Ministro, estivemos aqui há 1 ano e alguns meses, no fim das primeiras 2 vagas da pandemia, na transição da primavera para o verão de 2020. E na altura viemos cá para agradecer à Auto Europa, a todos os que aqui trabalhavam, a resistência que demonstravam num período muito difícil em Portugal, na Europa e no mundo. E prometemos aqui voltar, por altura do aniversário, a convite, aliás, do Diretor-Geral Miguel Sanches, que nos prometeu o almoço, que ficou por cumprir, mas será a oportunidade para regressarmos cá já com o seu sucessor. Viemos, mas não almoçamos. E o facto de aqui estarmos 1 ano depois, com outro fundamento, que é celebrar 30 anos, mostra à sua maneira a previsibilidade na vida portuguesa. Porque foi possível prever há 1 ano e alguns meses a nossa vinda aqui, nos termos em que se realizou e em que se realiza, salvo o almoço que fica por cumprir. Estamos aqui para celebrar 30 anos e é justo que recordemos aqueles que estiveram na origem destes 30 anos. Do lado português, o Primeiro-Ministro Aníbal Cavaco Silva e o seu governo. Foi durante esse governo que foi assinado o primeiro acordo, foi lançada a primeira pedra, em ambos os casos em 91, e ainda foi possível ao Primeiro-Ministro Cavaco Silva vir à inauguração na primavera de 95. É verdade que, a seguir a esse governo, todos os governos portugueses, sem exceção, apoiaram a Auto Europa. E eu sou testemunha da forma empenhada como o atual Primeiro-Ministro português tem apoiado a Auto Europa ao longo dos últimos quase 6 anos. Mas do lado alemão também contamos com a compreensão da Volkswagen, mas do governo alemão liderado pelo chanceler Helmut Kohl, que estava nessas funções desde 82 e esteve até 98, portanto cobrindo o período que corresponde ao arranque da Auto Europa em Portugal. E recordo-me de, sendo na altura líder partidário, numa vinda de Helmut Kohl a Portugal, recebido pelo então Primeiro-Ministro António Guterres, eu ter ouvido da boca do chanceler alemão o elogio do arranque daquilo que se considerava viria a ter futuro nas relações entre os 2 países. E teve futuro. E teve futuro. Teve futuro graças à Volkswagen, quer na fase em que teve como sócia a Ford, quer a partir de 99, quando assumiu a totalidade do capital. A Volkswagen prometeu e cumpriu sempre. É habitual nos alemães, mas há sempre exceções. O que é facto é que a Volkswagen prometeu e cumpriu, sempre, ao longo destes 30 anos. Os governos sucessivos da Alemanha prometeram e cumpriram, tal como os portugueses. E isso é uma garantia fundamental. Mas além disso, a autarquia local prometeu e cumpriu. As autarquias envolventes prometeram e cumpriram. E, sobretudo, a família Auto Europa prometeu e cumpriu. E porquê é que correu bem a experiência da Auto Europa?
Correu bem porque, em primeiro lugar, já disse o Sr. Primeiro-Ministro, nós mostrávamos que éramos capazes de fazer bem feito. Era a primeira dúvida. Será que os portugueses são capazes de, em Palmela, fazer bem feito na indústria automobilística? Com a dimensão deste investimento, nós demonstrávamos e demonstramos essa capacidade de fazer bem feito. Depois fomos mais longe, demonstramos a capacidade de ter consistência. Não é fazer bem feito no arranque, é fazer sempre bem feito. A consistência é o mais difícil da vida. Mas fomos mais longe, demonstramos a capacidade de formar para a consistência. E formamos para a consistência. Mas fomos mais longe, demonstramos a capacidade de inovar. É possível criar aqui, não apenas reproduzir, não apenas manter com consistência, não apenas formar para fazer o mesmo, mas criar diferente. E durante a pandemia nós demonstrávamos e demonstramos que éramos mais resistentes do que muitos outros. Paravam muitos outros por todo o mundo, nós parámos o mínimo possível. E quando viemos aqui, viemos numa ocasião em que se demonstrava aqui, na Auto Europa, a resistência, a resiliência da Auto Europa, da família Auto Europa, numa ocasião em que, na Europa e no mundo, muitas outras e muitos outros estavam parados. E o conjunto de qualidades da família Auto Europa é a razão do sucesso destes 30 anos. Mas, como também disse o Sr. Primeiro-Ministro, agora começa um novo futuro. Começa um novo futuro. E eu ouvi com muita alegria o representante da Volkswagen AG, a quem agradeço a ele e à sua delegação o ter vindo num período tão difícil de pandemia ainda na Europa, também na Alemanha, dizer-nos, falar-nos dos 500 milhões para os próximos 5 anos de investimento da Volkswagen em Portugal. Quando um responsável alemão diz isso, é para cumprir. É para cumprir. É porque são mesmo 500 milhões. É porque a Volkswagen acredita mesmo na Auto Europa. É porque a Volkswagen compreende o que significa a Auto Europa no seu universo. Assim como nós compreendemos, nós portugueses, o que significa para Portugal. Isto é, há entre nós uma lealdade recíproca, uma colaboração muito profunda que não quebra, que não verga, que não muda, que não tem hesitações, avanços e recuos. É para ficar. E não é para ficar para ir ficando. Não é para ficar para ir desinvestindo, fazendo mais do mesmo. Não. É para ficar liderando o futuro. A Volkswagen quer que na liderança do seu projeto futuro esteja também a Auto Europa. E nós queremos que naquilo que sonhamos para o papel de Portugal na liderança do futuro esteja a Auto Europa. Estamos de acordo. Se o futuro é uma mobilidade diferente, conta connosco. Se o futuro é contar com novas formas e fontes de energia, conta connosco. Se o futuro é contar com mais inovação científica e tecnológica, conta connosco. Se o futuro é contar com transição energética e transição digital, conta connosco. Porque nós queremos estar aí. Nós não queremos estar na parte de trás daqueles que vão avançando para o futuro. Queremos estar na parte da frente daqueles que enfrentam o futuro.
como a Alemanha quer, como a Volkswagen quer, como a Auto Europa quer. Mas para fazermos isso, e termino com esta palavra, só é possível devido à capacidade dos investidores, à capacidade da direção, e uma palavra justa é devida também, da minha parte, a Miguel Sanches, porque vivemos dia a dia, semana a semana, mês a mês, estes 2 anos quase de pandemia, e sabemos o que foi necessário fazer para ultrapassar esse período crítico e em tempo devido, tal como aconteceu com outros diretores gerais, e será reconhecido pelo Estado português, mas não seria possível sem os trabalhadores da Auto Europa. Os trabalhadores da Auto Europa foram e serão excepcionais, ultrapassando perspectivas meramente ideológicas ou doutrinárias. Foi essa outra chave de segredo na Auto Europa. A coesão social para além das dificuldades de cada momento. O perceber-se antes da pandemia, durante a pandemia, depois da pandemia, que aquilo que está em causa é tão importante, tão importante, tão importante para a família Auto Europa, tão importante para as famílias daqueles que trabalham aqui na Auto Europa, tão importante para todos os portugueses, que o diálogo, nem que seja no último segundo, superou todas as dificuldades. Nem que fosse no último minuto, no último dia, na última semana, afirmou-se como mais importante do que aquilo que pudesse haver de pontos de vista diversos, próprios das sociedades democráticas e abertas. Não é por acaso que esta cerimónia decorre tendo nós aqui, nas minhas costas, em frente de vós, trabalhadoras e trabalhadores a trabalhar. A Auto Europa não para. No momento em que estamos a celebrar 30 anos, a Auto Europa não para, como Portugal não para. E não vamos parar. Eu queria, naqueles que hoje aqui se encontram, da família Auto Europa, os que estão aqui atrás, que estão ali à frente, aqueles já vimos quando desvendámos o facelifting do novo T-Roc, em todos os que não estão hoje a trabalhar, eu queria em todos eles abraçar a família Auto Europa, como abraço a Volkswagen e os sucessivos diretores gerais, porque esses trabalhadores são tão ou mais importantes do que os investidores e os diretores. Investidores são alguns, diretores são alguns, trabalhadores são milhares. Foram milhares a fazerem 30 anos de Auto Europa. Em nome de Portugal e todos os portugueses, para eles vai um grande abraço de gratidão.